Olá, Instagram! Boa noite! Gente, achei que eu não ia conseguir entrar hoje. Boa noite, Instagram! Olá, olá, Instagram! Olá, Facebook! Vamos dizendo para mim se vocês estão aí, se vocês estão chegando, se tá tudo bem. Gente, olha, eu tô cegueta. Eu não consigo ver o nome de ninguém daqui onde eu tô. Boa noite. Oi, Ju, vi tua mensagem, viu? Espera aí, tá? Me espera que eu vou te mandar, tá bom? Eu não esqueci de você não, tá bom? Boa noite, boa noite. Boa noite, Mara. Vamos ver se eu vou conseguindo ver. Não sei quem tá aqui no Facebook. Tem uma pessoa no Face, tem mais pessoas entrando aqui pelo Instagram. Hoje o tema é especial como de ontem, né? Ontem a gente conseguiu adentrar, graças a Deus, o tema, né? Com tudo que a gente podia, né? Sobre a endometriose e a negação do feminino. E hoje, gente, boa noite, Marita, né? Marita, Pri, Laine Maria, Laine, não sei, Mai, Débora, Janice. Eu tô tentando ler, tá, gente? Eu juro pra vocês que eu tô tentando ler aqui quem é que tá entrando aqui. Priscila, vamos chamando as pessoas, clica aí no aviãozinho, manda para todo mundo que você conhece. Essa hora as crianças já dormiram, o marido também, a mulherada está livre para poder assistir e as solteiras também estão livres para poder assistir, né? Hoje eu vou contar uma história, uma parte da minha história que muitas não conhecem. Muitas, acredito que aqui ninguém conhece essa parte da minha história, né? Eu vivi fez 20 anos, em 2019, fez 20 anos que eu comecei, no dia 6 de dezembro de 2019, fez 20 anos que eu comecei um namoro que foi um relacionamento destrutivo para mim, tá? A live vai falar sobre relacionamentos destrutivos e a feminilidade, tá? Nosso tema hoje é esse, relacionamento destrutivos e feminilidade. O quanto a gente, a gente se envolve através do nosso próprio dom. Infelizmente, feminilidade. Tá? Então, o quanto o nosso próprio dom de ser mulher nos faz muitas vezes adentrar esse universo aí, tá? Dos relacionamentos destrutivos, do quanto isso é comum entre nós e como que a gente entra, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, vou partilhar um pouquinho do que eu entendi, do que eu aprendi, né? Nesse tempo de resgate aí do meu feminino. Mesmo essa história eu vivi há 20 anos atrás, só que agora, né, nos últimos 4 anos, estudando o feminino, é que eu consegui entender a dinâmica de como uma mulher adentra e permanece, né, num relacionamento destrutivo e de que maneira a gente pode sair disso, tá bom? Bom, a primeira coisa que, como eu disse, né, há 20 anos atrás eu vivi um relacionamento desse, nós ficamos 2 anos e 8 meses juntos, um relacionamento em que eu comecei em dezembro de 1999, prestem atenção nas datas. Eu comecei a namorar esse rapaz em novembro de 1999 e em fevereiro de 2000, ou seja, 2 meses depois, eu estava sob uso de medicamento para depressão, em acompanhamento psicológico e totalmente
totalmente dependente emocionalmente dessa pessoa, tá bom? A primeira coisa... Oh, Bolívia! Bolívia está aqui pelo Facebook, que lindo! Vamos lá. Então, o que que eu quero contar para vocês, assim? A primeira coisa é que na época eu tinha 20 anos, 21 anos, né? Claro e evidente que isso ajuda bastante a imaturidade, mas tudo começou com uma brincadeira, né? Ele era amigo do meu irmão, tudo começou com uma brincadeira, uma piadinha aqui, outra ali e tal. E de repente ele começou a se mostrar interessado e eu, num tempo de carência, né, afetiva, eu já falei isso para vocês, do quanto eu fui carente afetivamente, me deixei levar, me deixei conquistar, né, por essa pessoa. Então, eu então aceitei o pedido de namoro dessa pessoa, né? A gente ficou, como todo mundo fala hoje, né? A gente ficou e quando eu vi, eu já estava namorando esse rapaz, tá? De cara, ele nunca teve nenhum aspecto que normalmente me interessaria num homem, tá? Então, ele me conquistou mesmo pela minha carência e eu fui me deixando seduzir por esse homem. A princípio eram muitas flores, ele adorava me dar ursos, ele me deu ursos de pelúcia assim do meu tamanho, sabe? Era assim, a princípio, um homem muito carinhoso. Isso durou cerca de 15 dias até aparecer os primeiros sinais de que aquele relacionamento não seria bom, tá? Aquele relacionamento não seria bom quando ele começou a denegrir a minha imagem comigo mesma, tá? Ele começou a me diminuir diante das outras mulheres. Isso a gente tinha 15 dias de namoro. Thaís, um beijo. A gente tinha 15 dias de namoro e ele começou a dizer que eu não era bonita. A primeira vez que ele viu, que ele olhou pro meu corpo, né, ele falou assim, até que você é bonitinha, né, até que você tem alguma coisinha boa. E aquela menina que tinha uma autoestima lá no alto, né, começou a ficar muito mal. E ele começou a denegrir cada vez mais a minha imagem, ele começou a falar coisas muito ruins para mim. Ele começou a dizer o quanto eu era feia, o quanto ele não me dava mão, ele não tirava foto comigo, ele não me apresentou para a família dele. Ele começou com essas coisinhas, né? Você até que é bonitinha, e não sei o quê. Ele olhava para outras mulheres, a gente saía. Gente, isso desde o início, a gente saía na rua, quando a gente começou a namorar, ele não me dava a mão, ele não andava comigo, ele tinha vergonha, ele falava assim, não vai na minha frente, vai na minha... Ou então ele ia na minha frente, né? E eu me deixei levar completamente por essa situação e fui mendigando o amor. Então, um pouquinho do carinho que ele me dava, uma vez no mês, mais ou menos, eu já ficava meio que feliz. Era uma mendigaria mesmo, uma mesquinharia de amor, porque ele me fazia um elogio hoje, quarta-feira, ele só ia falar comigo de novo, ele passava dias sem falar comigo, sem me atender o telefone. Ele tinha um comércio perto da minha casa, ainda tem, perto da casa da minha mãe. Ele não me atendia lá, ele não queria saber de mim, ele falava, eu chegava lá e ele falava, eu não posso atender você, você está me atrapalhando. Era sempre assim, uma violência no falar muito grande. Então ele era muito bruto no falar, ele me denegria o tempo inteiro, ele destruiu a minha autoestima, destruiu completamente. E era assim, hoje ele está aqui, estamos namorando e tal, de repente ele saía da minha vida e ele dizia, não quero mais saber de você, acabou o nosso namoro, vai viver tua vida. E eu comecei a ficar dependente desse homem, eu não comia mais. Eu fiquei sem comer a ponto, só para vocês terem ideia, hoje vocês olham para esse rostinho da Jaque, né? Eu tenho 55, 54 quilos hoje,
com 42, quase 42 anos, eu tenho 54 quilos. Eu cheguei a pesar, durante esse namoro, eu cheguei a pesar 43 quilos. Eu parei de comer, eu parei de viver. Nessa época, tinha um ano que eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade no final de 98, em 99 eu já tinha um ano de faculdade. Desde o momento em que, que a gente começou a namorar até o final do nosso namoro, foram 4 períodos da faculdade em que eu, gente, prestem atenção, eu não me lembro como eu passei nas provas, como eu estudei, eu não lembro nada do que eu estudei na faculdade. Eu me tornei uma escrava desse homem, tá? Me tornei uma escrava. Ele fazia o que queria comigo. Ele andava comigo na rua, ele oh meu Deus, mexia com as outras mulheres, ele falava, olha lá aquela menina como é bonita, você não é. Mas ao mesmo tempo, num acesso, né, na bipolaridade dele, sei lá, hoje, coitado, ele é um filho de Deus, está feliz, graças a Deus encontrou a felicidade, mas na bipolaridade dele, ele falava isso, mas ao mesmo tempo ele me dava dinheiro para comprar roupa. Oi? Oi, meninas, estão me vendo? Voltou, Instagram voltou, ou estão aí? Me contem, gente, se voltou, vocês estão me vendo? Neuzeli, tá me vendo? Tá me ouvindo? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Falem pra mim se voltou, se tá tudo ok aí. Voltou, graças a Deus, graças a Deus. Então, só para vocês terem ideia, então, de como foi, tá bom? Eu morava perto da faculdade, era longe da minha casa, né, do meu bairro de Campo Grande, então eu morava em Campo Grande e estudava em Niterói, então eu morava lá, né, perto da faculdade, e eu tinha que sair daqui na segunda e voltar na sexta. E eu ficava totalmente dependente desse homem. Eu ficava totalmente dependente dele. Eu tinha uma dependência emocional muito grande e eu não conseguia mais viver sem essa pessoa, tá? Não conseguia viver mais sem esse homem. A ponto de tá ruim, Natália? Eu cheguei a depender tanto dele que eu não conseguia viver. Eu acordava e dormia pensando no que eu faria para agradá-lo, tá? E era assim, um dia ele enchia a minha varanda, a quintal da minha mãe de flores, dizendo que me amava. Aí né, abria a porteira, né, ele ia e me maltratava de novo. E era assim, me levava para dentro, pegava um carro e me levava para fazer pega no carro. E por várias vezes ele me expulsou de dentro do carro no meio da rua. Ele me ameaçou, queria jogar o carro na poste, queria matar nós dois. Então, enfim, gente, foi um tempo de um pesadelo na minha vida, né? Um tempo de um pesadelo mesmo. Depois que eu saí desse relacionamento, eu demorei muito tempo, eu demorei alguns meses para conseguir olhar para outro homem, para eu conseguir pensar em ter um novo relacionamento. Eu tinha trauma de olhar para uma mulher grávida no shopping. Eu tinha trauma de olhar para um casal na rua.
de tão maléfico que foi esse relacionamento na minha vida, tá? E eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em casar, em ter filho, então isso me doía muito, mas ele tirou de dentro de mim toda a força que eu tinha para amar. Na verdade, o meu sonho era amar tanto que eu me deixei amar, né? Eu me deixei envolver por um relacionamento tão doentio. Então, muitas das vezes ele me puxava assim, me sacudia, e eu ficava ali implorando, mendigando aquele amor, né? Como eu era muito jovem, eu sempre chamei a atenção dos rapazes e tal. Nessa época, eu não chamava a atenção de ninguém, porque eu fiquei, como diz meu pai, eu fiquei cadavérica, tá? Eu fiquei extremamente dependente desse homem e fiquei cadavérica, tá? Eu comecei a usar, eu cheguei a usar roupa de criança de 8 anos. Com 21 anos, só para vocês terem ideia, com 21 anos, eu cheguei a usar roupa de criança de 8 anos. Eu comprei na C&A um shortinho. Isso eu tava, não tinha nem 21 anos ainda, eu estava com 3, 4 meses de namoro. Eu já estava pesando 43 quilos. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu passei um dia sem tomar banho, deitada na cama, porque eu queria estar com aquele homem, eu queria. Então, só para vocês terem ideia do quanto isso foi doloroso para mim, do quanto isso foi destrutivo, e isso quase acabou com a minha vida, tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o quanto nós mulheres nos deixamos, sim, ser seduzidas por pessoas desse tipo, tá? O quanto é nosso, o quanto a gente, mulher, o que a gente faz para se envolver num relacionamento desse? Porque se vocês olham para a minha história, vocês olham para tudo isso e você pensa, gente, como é que a pessoa entra num relacionamento desse? Mas infelizmente entra, e entra com um sentimento de quem está entrando em algo muito bom. E permanece também, por quê? Com a esperança de que aquilo vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a mulher, quando nós mulheres não temos os nossos valores muito bem definidos e fincados na terra firme, a gente vira terra de ninguém, né? Isso é muito importante. Então, os meus valores não estavam fincados em terra firme. Aliás, eu não tinha nem valores, porque eu queria namorar. Simples. Então, isso é uma primeira coisa, né? Que cega o coração de toda mulher. É esse sonho romantizado de querer namorar, casar, né? Nem toda mulher veio ao mundo para casar, gente. Eu sinto informar. Semana que vem nós vamos fazer uma live linda com a Ana Paula Barros do Salus in Caritate, falando sobre isso. Nem todas nós viemos ao mundo para casar, mas essa carência e essa romantização do casamento, né? Essa romantização do casamento faz a gente buscar incessantemente o príncipe encantado. E aí, gente, prestem atenção, porque isso pode estar acontecendo na tua vida com qualquer outra pessoa, não só com um namoro. Mas a mente feminina é a louca da casa, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila. A mente feminina é a louca da casa. Dentro da gente existe um mundo. E o que a gente faz? A gente mesma, por conta da nossa carência e por conta do sonho que a gente tem de encontrar alguém, a gente mesma molda essa pessoa. Ou seja, a gente ignora completamente quem é verdadeiramente essa pessoa e a gente começa a fantasiar quem é essa pessoa. Então, por isso é que muitas das vezes vocês passaram por isso, ou vocês tiveram amigas que passaram por isso, vocês olham para ela e dizem, mas fulano, você não está vendo? Fulano é feio, fulano é chato, fulano está te maltratando. Ai, mas ele é um amorzinho, ele me ama, você não vê como ele é carinhoso? Mentira! Ela inventou um homem, prospectou, né, projetou naquele cara, e ela não consegue ver. Por quê? Porque ela a louca da casa fincou um padrão e ela quer colocar dentro daquele homem.
E isso é um grande erro que nós cometemos. Muitas de nós, inclusive, casamos fazendo isso. Projetando um homem que não existe dentro de um homem que existe, que não é nada daquilo que a gente pensa. Então, você não tem os seus valores fincados na rocha, você não tem a chave da casa do teu coração. Lembra? Eu tenho um vídeo lá no YouTube que fala sobre isso. A mulher é quem dita as regras. Ela é a casa, tá? Então, a gente abre a porta e o homem vai entrando até onde a gente deixa, tá? Até onde a gente deixa. Então, o homem, ele vai colocando os pés sujos ou limpos, ele vai se dando limite à medida que nós abrimos. Como a minha casa estava aberta, como o meu interior, né, o meu lar interno estava totalmente aberto, ele veio e fez morada e fez o que quis. Entrou com o pé cheio, sujo de lama, jogou lixo, né, fez o que quis. E o que acontece? Como eu dava, quando eu sempre falei isso também, quando a gente não tem regras, né, quando a gente não traça regras para um relacionamento, seja ele qual for, essa é a regra, né? Essa é a regra. A gente se abre e deixa a pessoa... E o homem, gente, escutem bem, todo homem, olha, mesmo nessa crise da masculinidade, o homem olha pra gente e ele consegue perceber, tá na nossa cara, tá escrito aqui, ó, eu não tenho regras, faz o que você quer. Olha só, né, Neuzeli? É isso aí. Então, olha, presta atenção. O homem, ele ouve, ele lê aqui, ó, estava escrito na minha cara, só eu que não vi, né? Mas ele viu. Faz o que você quiser, eu deixo, tá? Então, isso aconteceu porque isso, a gente gosta de sofrer? Não, a gente não gosta de sofrer, mas a gente quer, de qualquer maneira, encontrar o príncipe encantado. Então, nessa busca desenfreada pelo príncipe encantado, eu fecho os meus olhos para os meus valores, eu fecho os meus olhos para o defeito do outro, eu não consigo olhar e com racionalidade e falar, peraí, esse homem ele tem o estereótipo que eu desejo, que eu gosto, ele tem os valores que eu gosto, ele tá respeitando os meus limites, ele está respeitando aquilo que eu tenho como um valor principal? Não. Porque se todas nós entrássemos num relacionamento com esse tipo de pensamento, muitas de nós não teríamos sofrido relacionamentos abusivos. Muitas de nós não teríamos apanhado, vivido esse estresse psicológico, porque pior do que bater na nossa cara, eu sinceramente digo para vocês, esse homem, ele nunca me bateu, mas ele me destruiu por dentro. Eu não era nada, eu não acreditava em nada de mim. Na época eu estava fazendo faculdade de enfermagem, meu sonho é entrar na faculdade, uma faculdade pública maravilhosa. O que ele falava para mim? Enfermeira é prostituta, enfermeira nenhuma presta. Isso, eu estou falando prostituta porque é bonitinho, tá, gente? Porque ele falava outra coisa, tá? E não vou falar aqui. Mas ele falava para mim, enfermeira é tudo, sabe? Tudo prostituta, não presta para nada, não sei para que tu tá estudando, que tu não vai trabalhar mesmo, sabe? Então, destruiu tudo aquilo que eu tinha de bom dentro de mim. E eu deixei. Então, é disso que eu quero falar hoje, tá? Porque é muito fácil, seria muito fácil eu vir aqui e dizer para você sobre tudo que ele fez, né? Como se eu fosse a vítima da história, né? Exatamente, a mulher fica cega, tá? E eu não fui a vítima da história. Isso é uma coisa muito importante. Não se coloque na posição de vítima. Por quê? Porque o padre Fábio de Mello uma vez falou isso numa pregação que ficou marcada para mim para sempre. Toda mulher deveria ter na boca a frase que Deus falou para Moisés lá na sarça ardente. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Se todas nós olhássemos para nós como território santo, né? Se todas nós olhássemos para nós como a sarça ardente, onde não é, né? Não é
qualquer um que pisa, não é de qualquer jeito que pisa, tem que ter respeito. Você é templo, você já ia brecando. No primeiro... gente, não tinha nenhum mês quando ele me fez a primeira ofensa. Naquela primeira ofensa, ou seja, ele estava batendo na porta ainda. Ele não tinha entrado. Ele ainda estava batendo na minha porta. Ele ainda estava batendo no meu interior. Se eu tivesse parado ali, se eu tivesse dado um break ali, para. Não, aqui não. Aqui você não entra. Aqui é território sagrado. Eu abri essa porta. Por quê, gente? Porque nós mulheres temos, é nosso, a necessidade de ser amada, tá? A necessidade do amor. Então é uma coisa que cega a gente. A gente fica tão cega, né? Exatamente. A gente fica tão cega que a gente olha, a gente vê essa ofensa, a gente é ofendido, mas a gente não tem sequer força, porque a gente não tem o valor fincado na rocha, a gente não tem sequer força para sair, para dizer assim, epa, 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 não é assim que se fala comigo não. Pode parando. Não é assim que você fala comigo não. Não gostei. Eu não, e na época, gente, aconteceu uma situação que eu infelizmente não vou falar aqui, porque é muito íntimo, é muito sagrado para mim. E me machucou demais. Só que aquele homem me pisou de uma maneira, eu tinha 15 dias de namoro. E ali eu não abri só a porta, eu abri tudo. Eu abri a minha alma para ele. Eu abri a minha alma. E uma coisa que nós mulheres, principalmente nós mulheres cristãs, estamos nos perdendo completamente é que a gente está se abrindo para todo mundo. É que a gente hoje perdeu completamente a noção de pudor, de resguardo, de recato. A gente não quer mais saber disso, a gente se dá, né? A gente se dá, a gente se entrega, a gente... Nossa, e agora com essa coisa de que o mundo fala, tá certo, eu não consigo... Mas será que existe um homem que vai me respeitar, querida? Se você é solteira, se você é casada também. O homem vai até onde você deixa. O homem adentra o lar que ele encontra. Do jeito que ele encontra, ele entra. Ou ele sai. Ou ele respeita e espera você abrir a porta. Então, isso é muito importante. Então, é dom feminino. Está dentro da gente querer amar. Está dentro da gente querer ser amada. Está dentro da gente precisar ser cuidada, acalentada. Está dentro da gente. Só que eu não posso, em vista disso, em vista dessa carência, isso é muito importante. Uma coisa é essa necessidade natural da mulher, tá? Que inclusive aquece as relações. Outra coisa é essa carência afetiva que tira a gente do nosso eixo, que faz a gente não ter critérios. Peraí, vamos pensar. Peraí, isso é carinho ou isso é abuso? Peraí, essa pessoa está adentrando nos meus limites ou ela está adentrando nos limites dela e faz o que ela quer? E foi isso que aconteceu. O território santo era eu. Mas quem não cuidou do território como santo fui eu, porque eu deixei ele adentrar tudo até o fim, sabe? Então, é isso que a gente precisa trabalhar na gente. Inclusive nós que somos casadas. É a mesma coisa, gente. Nós também casadas, porque muitas de nós vivemos a dor da pornografia, né? Do homem querer introduzir aquilo dentro da nossa relação. E se a gente vai abrindo a brecha, né? Se a gente vai abrindo isso e deixando, daqui a pouco virou uma suruba, né? A pessoa traz outra pessoa para vir para dentro do nosso casamento. E aí você, mulher solteira, precisa estar muito atenta com relação a isso, né? Então, para mim, depois que eu passei disso, né, que eu ainda vivi outras situações, mas esse namoro começou em 99, terminou em 2002, eu só fui ter o meu encontro pessoal com Deus que me tirou de tudo isso em 2003. E eu só fui encontrar o meu esposo em 2005.
E naquele ano de 2005, que eu estava à espera da pessoa certa, eu tinha uma coisa que era condição sine qua non, se tem professoras de matemática, que é condição sine qua non para mim. Aquele homem precisava respeitar o meu corpo, meu território. Eu já não era mais uma casa aberta. Então, na época do relacionamento destrutivo, eu era uma casa aberta. Né? Quem tem filho menino tem que ensinar isso. Tem que ensinar a respeitar as mulheres. E nós que somos mães de meninas, temos que prezar pela pureza das meninas. A roupa que a gente está usando nas nossas filhas, sabe? A roupa que a gente está usando nas nossas filhas, a maneira como elas sentam, as músicas que elas dançam, que elas cantam, trabalhar a louca da casa nelas, né? Saber o que as nossas filhas estão lendo, estão vendo, estão pensando, apresentar modelos de mulheres virtuosas para as nossas filhas, ser o modelo de mulher virtuosa para as nossas filhas. Então, olha como a gente pode aprender várias coisas aqui. Né? Não adianta eu falar muita coisa, eu tenho uma menina e um menino. Então, eu sou o modelo de mulher para ela, de como ela deve ser, e eu sou o modelo de quem ele vai procurar na rua quando ele virar um homem. Né? Então, isso é muito importante. Então, tudo aquilo que eu mostro para ela, tudo aquilo que eu falo, hoje eu faço, oi mãe, benção, tudo aquilo que eu hoje penso para os dois, eu penso exatamente nisso. Quem é a mulher que ele vai procurar a partir de mim? Quem é a mulher que ela vai ser a partir de mim? Né? Isso foi tão difícil para mim, gente, isso foi tão doloroso para mim. Minha mãe tá aí, ela tá, não sei se ela ainda tá aqui, mas ela sabe, né? Isso foi tão doloroso para mim que eu cheguei a achar que, eu me perdi aqui, mas isso foi tão doloroso para mim que eu cheguei a achar que jamais eu ia conseguir estar novamente com alguém. Isso foi muito doloroso. Esse homem acabou com a minha vida. Aliás, eu abri a brecha para que esse homem acabasse com a minha vida. Com a graça de Deus, com a oração da minha mãe, né? Com a oração da minha mãe, e também resgatando um grande valor meu na época. Hoje eu entendo que era um valor, na época eu não entendia, porque assim, eu tinha como premissa o seguinte, ok, e era assim, gente, ele terminava comigo, passava um mês, uma semana sem falar comigo, daqui a pouco voltava, enchia meu quintal de flores, e daqui a pouco terminava de novo, mas eu ficava ali, não, ele vai voltar para mim, ele vai casar comigo, né? Porque quando ele voltava falando de casamento, ele voltava falando de tudo isso, e eu acreditava. Por fim, ele realmente terminou, foi embora de vez, e aí eu soube que ele estava namorando, né? E aí eu soube que ele estava namorando. Eu não vi, mas eu soube, né? Uma tia minha me contou, e eu falei assim, ok, ele está namorando, mas ele vai voltar para mim. Agora tem uma coisa, se eu ver, olha só que interessante que é esse valor. Se eu ver ele com essa pessoa, se isso realmente for verdade e eu ver, acabou. Não tem mais. Não discuto mais. Foi um valor, gente, que eu coloquei na frente de tudo, que foi decisivo para mim, para que nunca mais eu olhasse e desse a brecha de novo para que ele adentrasse. Por quê? Porque no meio dessa tristeza toda, eu ouvi com a moça, né? Que graças a Deus hoje eles vivem um relacionamento lindo. Eu ouvi com a moça e eu falei, pronto, aqui encerrou. Ou seja, esse meu valor fechou a minha casa para ele, sabe? Aqui encerrou. Olhei para minha mãe sabe disso, minha mãe, se ela estiver aí, ela vai lembrar. Dia 29 de setembro de 2002, eu falei para ela, olha, nunca mais eu quero saber desse homem. Nunca mais. E ela ficou ali chorando, eu sofri muito, foi um tempo de muito sofrimento, de deserto, um deserto muito necessário para mim, que eu estava extremamente carente, que eu fiquei muito machucada, mas foi um tempo de deserto. E acho que um mês, mais ou menos, depois, ele quis voltar. Ele fez de tudo, né? Exatamente, no Dia dos Arcanjos.
eu tenho uma experiência lindíssima, fortíssima e profundíssima com esse dia, né? Que São Miguel, São Gabriel e São Rafael me visitaram no auge da minha dor, nesse momento em que eu prometi à minha mãe no meu quarto que eu nunca mais ia querer saber daquele homem e eu não estava conseguindo dormir. Minha mãe clamou pelos santos anjos e foi ali que eu dormi. E ela viu quando 3 bolas de fogo, né, 3 bolas luminosas, coloridas, apareceram no meu quarto e me fizeram dormir. E a partir dali, nunca mais eu quis saber desse homem. Não foi fácil, tá, gente? Porque depois as chantagens emocionais voltaram. Ele voltou querendo casar comigo, ele comprou aliança, sabe? Ele disse que ia casar comigo, que eu era a mulher da vida dele. Mas eu coloquei na minha frente esse valor. Não, peraí, eu aceitei até agora, mas traição eu não tolero. Então esse valor fechou a minha casa, fechou o meu território para ele e para qualquer outra pessoa, né? Então, a necessidade de amar, a carência afetiva, né? Essa necessidade, essa romantização que a gente tem. Então a gente fecha, a gente vira aquela menina que precisa de toda maneira ser amada, amar. Aí qualquer migalhinha que aparece, a gente deixa entrar. Colocou uma migalhinha, uma palavrinha que fala no ouvido, um beijinho no pescocinho, um presentinho, uma florzinha, a gente já se abre toda, a gente abre a porta da nossa casa, a gente escancara a nossa casa, sabe? E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu comigo e é isso que acontece com qualquer uma. Porque a necessidade que a mulher tem de amor, de amar, faz com que a gente se deixe levar por isso. E como é que a gente resgata isso? Resgatando a nossa dignidade. Não adianta você ir atrás dele, porque vai sair um e vai entrar outro, gente, porque a porta está aberta, a porteira está aberta. Entendem, mulheres? Se eu não olho para mim, se eu tenho dedo podre para namoro, não vou dar certo. Quem está falando isso, assiste a live de ontem, que a live de ontem nós falamos sobre isso, tá? Isso é muito importante. Assiste a live de ontem, tudo aquilo, que bom, mãe, tudo aquilo que nós conversamos sobre a negação do nosso feminino. Então, eu não vou amar mais, eu não vou mais ser, vou ser feliz nunca, eu não vou casar, não vou, então, isso a gente precisa tirar de dentro da gente e curar a grande ferida que há no nosso coração, porque isso é carência afetiva, isso não é amor. E a gente confunde muito. E eu lembro do curso do Tiago Amorim, né, Marise, que ele fala assim, não existe uma mulher que ama demais, existe uma mulher que não sabe amar. Existem mulheres que sabem amar, tá? Amém, Dami. Depois você me conta, tá? Como é que você tá bom? Então, existe o amor, ele não é doentio. O amor, ele não é doentio. O amor serve. O amor está a serviço. Só que ainda tem isso, gente. Como a gente aprendeu que amor é doação, né? A gente não tem esse discernimento. E aí a gente entra em namoros como esse olha, gente, isso é tão comum. Eu recebo muitas mensagens de meninas solteiras dizendo isso. Não, eu conheci um rapaz, ele não me dá muita atenção, mas eu fui lá no sacrário, sabe? E Deus falou que eu tenho que amar ele, que eu tenho que me dar para ele, aí eu tenho que me sacrificar. Opa, para que você não é a salvadora da pátria. Você não é a salvadora desse homem, né? Principalmente se você está namorando, tá? Se você está se deixando levar, seja racional agora. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu já estive nessa posição. Desculpa, gente, quem está aqui me vendo pelo Facebook, eu estou aqui falando sozinha no Instagram. Porque ele não quer entrar com Wi-Fi, ele só quer entrar com os dados móveis. E não dá, né? Os dados móveis não aguentam. Vamos esperar que o pessoal chegar. Então, isso é muito importante, hein, gente? Vamos voltando aqui, as meninas que estão aqui comigo no Facebook. Que bom que vocês estão aqui. Então, isso é muito importante. Primeiro, lembra, né? No Caminho do Florescer, a gente trabalha muito isso, tá? No Caminho do Florescer, a gente trabalha muito isso. Amadurecer a etapa da filha, né? Ter muito bem estabelecido, primeiro, muitas vezes a gente busca o carinho que a gente queria ter do nosso pai, no nosso namorado,
tá? Então, nosso namorado, nosso marido não é o nosso papai, tá? Isso é muito importante, tá? Nosso namorado, nosso marido não é o nosso papai. Guarda isso, tá? Se você não fez ainda o workshop do Caminho do Florescer, se você ainda não participou, depois que acabar aqui, você vai lá, faz a tua inscrição no workshop gratuito aqui na minha bio, no Instagram. Faz, porque do dia 4 ao dia 11 de maio a gente vai adentrar profundamente essa parte, tá? Então, se você ainda não amadureceu isso, o que aconteceu na tua infância, ali na primeira infância principalmente, em que você precisou ser moldada para o amor, né? É ali na infância que a gente é moldada para o amor, em que o nosso imaginário precisa ser muito bem trabalhado, onde hoje nós estamos numa visão super Disney World do casamento, do relacionamento, né? Todo mundo quer ser a Cinderela, né? Todo mundo tem um sonho de encontrar o príncipe encantado, né? Então, o que que a gente faz? A gente acaba se perdendo nisso, nessa tara, vamos dizer assim, nessa loucura de querer ser amada e encontrar uma pessoa para dividir a vida e ser feliz para sempre, tá? Eu acredito no felizes para sempre, mas a gente fica tão louca, né? Então fica tão doida para querer encontrar aquela pessoa que a gente acaba abrindo a porteira do nosso coração, deixando qualquer um entrar, faz mesmo bagunça, tá? E como eu já falei na live anterior, o homem, ele percebe, ele sabe, gente, o homem e a mulher foram feitos para se complementar. Assim como a gente conhece o homem, ele também conhece a gente. Todo homem, o homem sabe a mulher que ele pode fazer tal coisa e que ele não pode. Por quê? Porque ele olha e vê se a porta está aberta ou não. Tá? Então, um relacionamento abusivo, ele começa... Jaque, você está dizendo que a culpa é minha? Não estou dizendo que a culpa é nossa. Mas, sim, nós abrimos a porta, nós dizemos sim. A primeira vez que você recebe uma ofensa dentro de um relacionamento, né, que vai se tornar abusivo. Um relacionamento abusivo, ele não começa violento, por exemplo, ele não começa de uma hora para outra violento, ele começa normal, ele começa com carinho, com elogio, com abraço, mas na primeira ofensa, se você abre a guarda, se você baixa a guarda e você não responde, se você não corresponde, aliás, se você não revida, se você não luta contra aquilo, muito provavelmente o homem vai adentrar mais e ele vai fazer mais, tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa trabalhar num relacionamento abusivo, tá? Eu sei que é difícil, mas a primeira coisa também, primeiro, ter seus valores muito bem fincados, né, dentro de você e sair dessa carência emocional que a gente tem de precisar ser amada, e aí a gente cria a mente feminina, que é a louca da casa, ela cria um homem perfeito. E aí você bota essa... Travou de novo, gente? Na hora que eu falo isso, trava, hein? Que isso? Travou de novo? Oi? Digam para mim se travou de novo. Ah, tá bom. Menos pior. Ótimo. Então, ótimo. Então, a gente cria. Já viu? Às vezes você olha para uma colega e diz assim, fulana, você não tá vendo esse homem assim, 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 ah, não, que isso? Você que tá... Aí o que que acontece? Perde todas as amigas ao redor, né? Você perde todas as amigas ao seu redor. Por quê? Porque seu mundo vira aquele homem. Seu mundo vira aquela pessoa. E aí, a gente faz o quê? A gente abre a porteira e deixa ele entrar e fazer bagunça. E aí, gente, sabe aquele boi de rodeio? Entra e joga areia para tudo que é lado, faz tudo que tem direito. O que que precisa? Nós mulheres precisamos moldar o nosso interior, a nossa mente, né? O nosso coração. A gente precisa ser racional quando a gente olha para um namorado,
para um homem que chega perto da gente. A gente não pode, de uma hora para outra, olhar a pessoa só porque a pessoa fez um agrado, falou alguma coisinha, né? Nós somos muito sensíveis ao que a gente ouve, né? O homem é visual e a mulher é ao tato, ao carinho, ao que ela fala, né? Então, receber flores. Quem de nós não sonha em receber flores, né? Eu vivia reclamando com meu esposo que ele não me dava flores. Com a graça de Deus, olha, são 15, vamos fazer 15 anos de namoro, né? Entre namoro e casados. Meu marido me deu flores, eu acho que umas 4 vezes nesse tempo todo, e duas vezes foi porque eu pedi. Eu fui lá e disse, eu quero essa flor. Mas, gente, são tantas outras qualidades que ele tem que eu não tenho nem coragem mais de pedir a ele isso. Então, mas o outro relacionamento que eu tive, ele me comprava, é, me comprava com flores. Enchia, se minha mãe tiver aqui, ela vai lembrar. Enchia meu quintal de flores e mandava, na época era aquela cafonice de carro de som, com música, mandava entregar caixa de bombom, era uma papagaiada só. E aquilo, né, mexia no meu coração. Ai, que romântico, né? Romântico. Ai, que lindo. E eu esquecia. Aí o que que a minha mente, o que que a louca da casa fazia? Esquecia completamente tudo aquilo que ele já tinha me falado durante a semana, né? Tudo aquilo que ele já tinha me ofendido. Saía comigo, né? E olhava outras mulheres, mexia com outras mulheres, atendia o telefone de outras mulheres, falava na minha cara o quanto eu era feia, o quanto eu era, ou existiam muitas outras mulheres melhores do que eu, que ele podia ter a mulher que ele quisesse, porque ele tinha dinheiro, e aí pegava o dinheiro, gente, dava na minha mão, toma aqui, ó, R$ 600, toma aqui não sei quanto, vai comprar, porque eu tenho dinheiro, eu te dou quanto que eu quero, sabe? E eu aceitei aquilo. Eu posso culpá-lo? Não posso, porque eu aceitei. Então, nós mulheres precisamos ter essa noção de que, com exceção de relacionamentos com pessoas que têm realmente doenças, né, patologias, eu não fui vítima. Eu fui a, a catalisadora, né, eu fui a mediadora e eu que dei a lei. Então, quando a gente não tem regra, essa é a regra. Entra e faz o que quiser, aqui é morada de ninguém. Aqui é terreno baldio, né? Nesse terreno baldio você faz o que quer. Então, isso é a primeira, são duas coisas. Uma carência afetiva que faz você se iludir por qualquer pessoa, porque faz você querer qualquer pessoa. E aí, gente, parece que não existe, vocês já viveram isso? A sensação na época era de que não existia outro homem na face da terra além dele. Um homem que não se vestia bem, um homem que me maltratava, um homem que, que andava descalço, pé sujo, comia mal. Olha, gente, era um negócio assim, Senhor, tem misericórdia. Até hoje eu olho e agradeço, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me libertou disso. Mas, na época, não, gente, é assim mesmo ele, gente, ele é autêntico. Olha que coisa ridícula, né? Ele é autêntico. Não, isso aí é porque ele é autêntico, é porque ele tem o jeito dele, né? O jeitão dele, a personalidade forte, é o jeito dele. E por várias vezes a minha própria consciência me acusou. Jaqueline, esse não é o homem que você procurou jamais. O que você está fazendo com esse homem? Mas dentro da gente, a gente acaba criando, a gente cria. Eu criei um homem dentro daquele homem. Eu criei um homem dentro, havia um corpo, né? Havia um corpo na minha frente, eu criei uma estátua, um protótipo de homem. E aí toda vez que a minha consciência, que a minha não tão louca da casa tentava me mostrar, eu dizia, não, não, é ele. É ele, a gente vai casar, a gente vai ser feliz. Eu falava isso para minha mãe, briguei muito com a minha mãe, a gente parou de se falar, gente. Ele me colocou contra minha mãe, contra meu pai, contra meu irmão, enfim, foi um inferno.
Mas eu dizia, não. E eu falava ainda para minha mãe, olha, não quero nem saber, eu vou lutar contra você. Eu lutei mesmo, bati de frente com a minha mãe, fiz coisas horrorosas com a minha mãe, né, por causa desse homem. Graças a Deus passou, mas o que eu quero dizer aqui é por quê? Porque eu criei esse homem dentro de mim. Eu criei ele. Ele nunca existiu. O homem que eu criei dentro de mim nunca existiu, era outro homem, e de vez em quando a minha realidade me deixava ver. Foi quando então ele bateu, né, no meu principal valor, que era a questão da traição. Então eu não aceitava a traição. Então foi na traição que eu tive que engolir aquilo e doeu muito, muito, muito. Mas com a graça de Deus foi o grande passo que eu dei para que eu pudesse me libertar daquele homem. Muita oração, minha mãe rezou muito, 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 foi muita oração mesmo, até porque nessa época eu não era nem católica, eu tinha uma quedinha lá pelo ocultismo, então, não sei se vocês sabem também dessa história, mas eu já estava totalmente envolvida e eu me envolvi completamente. Então, houve sim uma batalha espiritual, né, em que minha mãe venceu, graças a Deus. Deus, o céu venceu, para eu estar aqui, o céu venceu, né, que realmente eu achei que eu ia morrer, eu cheguei a ficar sem tomar banho, né, cheguei a ficar sem comer, fiquei sem comer eu ficava sem comer, gente, por 3, 4 dias, sem comer, sem botar nada na boca, eu ficava sem comer. Eu chorava o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu chorava dia e noite. Eu acordava, eu queria saber onde ele estava, o que ele estava fazendo. Eu almoçava, eu queria saber se ele já tinha almoçado. Eu ia dormir, se não tivesse um telefonema, eu ficava louca. Eu passava a noite ligando para ele, o telefone dele fora de área, fora de área. Então, quem é que abriu essa brecha? Quem é que abriu quem é que deixou o território, o terreno baldio? Quem é que deixou a erva daninha subir? Fui eu. Fui eu que não coloquei regras. Então, isso é muito importante. No coração de toda mulher existe o sonho de ser amada. Seja por marido, e algumas até sonham que é o marido e pode não ser. Muitas fogem da sua própria vocação, que não necessariamente é o matrimônio, pensando que só podem ser felizes se tiverem um homem do lado, e isso foi uma coisa que Deus me extirpou de dentro de mim. Tanto que ele só colocou, né? É isso. Eu sei exatamente o que elas passam. Eu passei por isso. Deus extirpou da minha vida, durante um tempo de deserto, até eu encontrar com meu marido, com meu esposo, gente. Ele extirpou da minha história, do meu coração, a ideia de que um homem ia me satisfazer, de que um homem ia me fazer feliz. Então, Deus fez assim, ó, Jaqueline, entenda. Se você não me amar primeiro, se eu não preencher o teu coração, ninguém vai preencher. Com a graça de Deus, Deus foi tão maravilhoso que enquanto Ele me curava, Ele curava também o meu esposo, né, de dores e feridas dos relacionamentos anteriores dele. Então, Ele fez exatamente isso, Ele colocou a gente nesse patamar. Tanto que o nosso lema sempre foi: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais lhe será dado em acréscimo. Então o Renato é para mim, para mim, o acréscimo do céu. Toda vez que eu me sinto mais carente, mais necessitada, eu sempre volto para Deus, porque nenhum homem, prestem atenção, mulheres, tá? Nenhum homem é capaz de curar a necessidade que a gente tem de amor. Porque esse amor que a gente tem necessidade de preenchimento é um amor de Deus, é um amor que nos leva de volta para o nosso Criador. E é isso que nos atrai a Deus. Então, nenhuma mulher, seja casada, seja solteira, seja viúva, seja o que for, nenhuma mulher, que linda, nenhuma mulher tem o seu coração preenchido por um homem. Então, isso sempre foi uma premissa básica entre mim e o Renato. Sempre. Sempre. Eu lembro que na época que eu estava grávida, que eu estava muito carente,
ele não abria a mão, ele tinha que ir à missa, ele ia à missa, ele tinha que fazer alguma coisa na igreja, ele ia fazer. E isso é ainda. Então, vira e mexe, quando eu me percebo muito carente dele, eu lembro, Senhor, eu estou buscando no meu marido aquilo que ele não pode me dar. Então eu não posso estar com um olhar para ele nisso. Ele é meu companheiro, ele é um homem maravilhoso, Deus me deu um presente me dando ele. Depois de tudo que eu vivi, eu me emociono de verdade, né? Porque eu não sou merecedora do homem que Deus preparou para mim. Mas isso foi algo que eu vivi no deserto, no silêncio, gente. Porque eu passei 2 anos da minha vida ouvindo Deus. Depois de toda essa carência, depois de toda a destruição que foi feita na minha vida, eu falei, Senhor, agora eu quero ouvir o Senhor. Chega de tomar a decisão por mim mesma. Agora o que o Senhor quer de mim? Né? E foi aí que ele foi me moldando, me mostrando onde estavam o meu olhar, onde eu tinha me perdido, né? O porquê da minha carência, as origens da minha carência. Então eu digo para que você que está solteira e até você que está casada, que se sente extremamente carente do seu marido, que se sente extremamente necessitada, né, desse amor o tempo inteiro, você precisa olhar para a sua história. Você precisa entender onde é que se abriu essa brecha de carência, tá, afetiva, dentro do seu coração, que você precisa o tempo inteiro ser preenchida por ele e que ninguém vai preencher, que seu marido, sinto muito, não vai preencher. Nenhum homem, sabe? Nenhum homem consegue preencher. Então, toda vez que você tiver essa necessidade, então muitas das vezes eu estou dentro de casa, né? Hoje, com a graça de Deus, isso acontece muito pouco, mas, até porque eu sempre volto lá. Isso aconteceu em 2003, entre 2003 e 2005. Foram 2 anos sem ninguém. Sem ninguém. Eu brinco sempre que eu dou meu testemunho, eu falo, olha, nem pedreiro me assoviava para mim, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo. A fala da samaritana, olha, nem pedreiro assoviava para mim, não tinha nada, ninguém aparecia. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Ele queria me curar toda a minha carência, né? Toda a minha carência afetiva. Existia muita carência afetiva, então Deus foi na raiz do meu problema. Deus foi lá mesmo na origem, porque existe uma origem que talvez muitas de vocês não saibam, não vejam, mas Deus mostra, tá? Que abriu essa brecha. Uma brincadeira, um abandono do pai, alguma coisa que a mãe tenha falado, um abuso sexual, né? Um assédio sexual na infância, fez com que abre brechas no coração da gente. E quando abre, a gente precisa preencher. Então, alguns preenchem com droga, outros preenchem com jogo, e nós mulheres normalmente preenchemos com essa necessidade de ser amada. E nisso a gente quer aparecer, a gente tem que usar roupa que chama atenção. E isso independe, tá, gente? Se a gente é casado ou se a gente é solteiro. A gente precisa usar a roupa que chame atenção, então precisa ser colada, precisa ser decotada, precisa estar sempre mostrando, precisa estar. Olha, semana que vem nós vamos fazer uma live sobre pornografia e o quanto nós estamos influenciadas sobre a cultura, como é que se diz? A indústria da pornografia, a mentalidade pornográfica está dentro de nós, mas eu preciso dizer sobre carências afetivas. Às vezes a gente olha para uma roupa, a gente veste uma roupa e a gente não consegue moldar melhor a nossa roupa, sabe por quê? Porque a gente não chama atenção, o nosso corpo, o nosso bumbum, né? O nosso seio. Então, é só para você refletir, tá bom? Se você tem a necessidade de estar sempre fazendo foto, mostrando seu bumbum, preste atenção. Isso é uma carência, você está precisando mostrar, chamar a atenção de alguma maneira. Se você está toda hora tendo que tirar foto e mostrar, se todas as suas fotos têm que estar ajoelhadinha,
empinadinha. Isso é carência, você está querendo se mostrar, você está querendo mostrar o seu corpo, de alguma maneira você está querendo atenção. E só Deus pode preencher o nosso coração, tá? Não existe nenhum homem, não existe na face da terra, nenhum homem que possa suprir as nossas carências. Não existe. Ah, o meu pai, o meu marido. Não, eu vou casar e eu vou ser muito feliz. Não, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Né? Uma mulher que entendeu isso, ela muda completamente o seu comportamento. Uma mulher que entendeu isso, ela sai do lugar de carência e ela entende isso, tá? Então ela sai desse lugar de carência e ela entende que ela é templo, ela é território santo, ela é aquela sarça ardente que Deus fala: "Ei, tira a sandália dos pés". Vou botar a mão aqui, ó. Tira a sandália dos pés, porque esse lugar aqui que você vai pisar é santo. Então a gente não deixa qualquer um. Então, no momento em que eu entendo isso, no momento em que eu curo isso, no momento em que eu percebo que o meu coração está curado disso, aí eu consigo dar passos, né? Isso independe se você é solteiro ou se você é casada, porque muitas de nós estamos buscando essa saciedade no nosso esposo. Então ele chega, tem que dar atenção, ele entra, tem que dar atenção, tudo tem que ser você, 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 você. Ainda está nessa cadeira da menina, nessa carência necessitada de receber, receber, receber. Por quê? Porque existe uma lacuna em algum lugar no teu coração que se abriu para que você precisasse o tempo inteiro. Né? Já tem a questão de todo o pecado, de toda a história, né, da perda da pureza, mas nós mulheres, e ainda tem isso, né? A mulher, como natureza própria da mulher, ela quer se mostrar, ela tem uma maneira de conquistar o homem, ela se mostra, mas a gente precisa voltar a usar os véus, né? O véu do pudor. O que é o véu do pudor, gente? Eu vou fazer outra live outra hora sobre isso, né? O pudor, ele é uma maneira de você se resguardar. Você não mostra tudo, né? Para ser amada, a mulher não precisa mostrar tudo, né? Para a gente ser amada, a gente não precisa mostrar tudo. Ao contrário, a gente precisa ir aos poucos mostrando para o outro. Então eu tenho certeza que eu tenho 12 anos de casada, eu ainda tenho muito para mostrar para o meu esposo, né? Eu ainda tenho muito para mostrar para ele. Por quê? Porque eu restaurei em mim esse valor do pudor, onde eu não mostrei tudo para ele de uma hora para outra. Então a gente tá assim, né? As solteiras. Não, homem só quer sexo. Não, homem quer sexo com mulher que quer sexo, né? Então fique claro, né? Quando o homem só quer sexo é porque ele só encontra a mulher que só quer sexo. Porque em algum homem na face da terra, e Deus me fez acreditar nisso, né? Existem homens na face da terra, e se não existem, Deus está moldando homens na face da terra que não queiram só sexo, que queiram um relacionamento saudável, um relacionamento blindado. Amém, mãe, amém. Um relacionamento que não vai te machucar, que não vai entrar no teu sagrado, né? Eu vou fazer muitas lives. Pode esperar que nós vamos fazer muitas lives, tá? Amanhã tem live, sexta tem live. Então, o sagrado, né? Então, quando eu entendo que eu sou sagrada, né? É o verdadeiro feminino sagrado, gente. Eu sou uma mulher sagrada, eu sou um templo sagrado, eu sou templo sagrado para vocês. Eu considero, eu olho para cada uma de vocês que estão aqui, que me procuram, que me buscam para aconselhar, eu vejo como um templo sagrado. Eu não posso falar qualquer coisa, eu vou de acordo com o que vocês me mostram. Então, eu não vou adentrar a vida do outro, né? Eu preciso saber que existe uma barreira de respeito pelo outro, pela outra pessoa. Então eu não uso aquela pessoa como objeto e eu não me faço de objeto. E isso é muito comum em nós mulheres, nos fazermos de objetos. Com a roupa que a gente veste, muitas mulheres, quando eu trabalhava com autoestima, antes de eu falar do feminino, eu trabalhava com autoestima, muitas mulheres falavam assim: não, Jaque, agora eu estou muito feliz, agora eu estou ótima, estou com a autoestima lá em cima. Quando você ia olhar, aí ela dizia: não, agora olha só, eu me visto bem, eu me maquio. Quando você ia olhar, aquela mulher se moldou para ser uma vitrine a ser vista.
E isso não é autoestima, gente. Isso é exacerbar uma necessidade que você tem de ser mostrada. Você perde o pudor. O pudor é isso. Nós, mulheres, temos vários véus. Eu acho que eu fiz há pouco tempo eu fiz um post sobre isso, né? Nós temos vários véus. Você já viu que a própria natureza da mulher, a natureza feminina íntima, a intimidade, né? A genitália da mulher, ela tem um véu que cobre, que protege, né? O seu sagrado, que é o útero. Então, para adentrar o útero, o homem precisa ultrapassar essa barreira do sagrado. E da mesma maneira que isso acontece na sexualidade, no ato sexual, também acontece no psicológico, tá? No psicológico, tá bom? Tem sim. Depois que saí do relacionamento abusivo, fiquei com um cara galinha, minhas carências. Ó, porém sem sexo. E ele mesmo falava, só você para fazer eu ficar com uma mulher sem sexo. Terminamos e nunca mais. É isso. Gente, prestem atenção no que eu vou dizer. Nós somos educadoras por natureza, tá bom? Nós somos educadoras por natureza, tá? Então, a mulher educa a sociedade, a mulher educa através dos filhos, através do marido. Nós somos educadoras, sim, dos nossos maridos. Existe uma crise de feminilidade? Existe, mas existe também uma crise de masculinidade. E nós estamos tendo que olhar para o homem e dizer assim, olha, é assim que se trata uma mulher. Não é assim que eu quero que eu seja tratada. Mas muitas de nós estamos tão carentes que a gente acaba tendo medo de perder aquela pessoa, e aí a gente abre, né? O medo de perder aquela pessoa, o medo de ficar sozinha, o medo de não casar, aquela coisa, vai ficar pra titia, vai ficar solteirona, já tem tantos anos, né? A gente vai abrindo brechas, as mulheres começam a negociar. Não, então eu vou ter um filho solteira, é melhor do que não ter filho, porque eu nunca vou realizar esse sonho. Ah, não, eu vou morar junto, eu não vou casar, porque senão eu vou perder ele e eu não vou ser feliz. Olha como a gente vai abrindo as brechas, olha como a gente vai abrindo o nosso sagrado. A gente abre o território, a gente abre o terreno e ele deixa de ser sagrado, porque aí, ó, entra quem quer, sai quem quer. Entra a hora que quer, sai a hora que quer. Entende? Então isso, muitas das vezes começa acontecendo no namoro e vai culminando no casamento. Muitas de nós temos essa dor dentro do casamento, né? Então, o que eu queria falar para vocês na noite de hoje era justamente com relação a isso. Lembrem-se que quem cria as regras, quem define as regras, somos nós, mulheres. Mas se o meu coração estiver carente, se no meu coração eu não tiver a certeza de que a única pessoa, o único ser que pode me preencher completamente é Deus, e que quando eu encontro um relacionamento, quando eu começo a me relacionar com alguém, eu não posso buscar naquela pessoa a solução dos meus problemas. Porque se eu faço isso, eu perco os meus valores, eu abro mão dos meus próprios valores e essa pessoa entra, faz morada e faz o que quer da nossa vida, faz o que quer da nossa história. E aí depois, como eu falei, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, ele foi isso, foi aquilo, e eu, tadinha, fui a vítima, né, no abatedouro, né, fui aquele cordeirinho que foi... Não, eu abri a brecha, e foi algo que eu aprendi nesse relacionamento. Se tem algo que eu olho para esse relacionamento e eu aprendi, com a graça de Deus hoje, eu trabalho isso até hoje, né, como criatura, como pessoa, e até mesmo para não deixar que isso estrague o meu casamento, né, eu estou sempre me lembrando que eu sou território santo e que ele nunca vai me preencher, nunca. Normalmente, na TPM, assim, eu fico meio carente e tal, eu falo, Senhor, só Tu pode me preencher. Eu volto lá atrás e eu vou vivendo essa experiência de deixar Deus preencher os meus vazios, de deixar Deus me preencher, para que não
seja o meu marido a preencher o vazio do meu coração. O meu marido, nós vamos aprender isso no workshop do Caminho do Florescer. O meu marido está do meu lado, nós juntos estamos caminhando rumo ao céu. Eu não tenho que ficar olhando para ele e ele me suprindo, não. Nós estamos juntos, eu estou do lado dele para ser suporte dele, para ser auxiliar dele e para ele ser o meu protetor, o chefe da casa, o dono, o homem da casa, né? Então a gente precisa entender isso, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no workshop do Caminho do Florescer, obrigada, Marice. Se você ainda não fez a sua inscrição no workshop do Caminho do Florescer, faça agora, vai acabar a live, vai lá, faz, é 100% online, 100% gratuito, do dia 4 ao dia 11 de maio, nós vamos viver, preste atenção, nós vamos viver no dia 4 ao dia 11 o workshop, mas na terça-feira, ontem, hoje é quarta, né? Ontem nós iniciamos uma sequência de preparação para o Caminho do Florescer. Nós teremos várias lives, nós teremos vários encontros. Amanhã de manhã eu vou estar com a Thaís Abreu no perfil do Um Lar para Florescer, tá? O nome do perfil é Um Lar para Florescer. Quem conhece a Thaís Abreu, personal organizer, amanhã, 10 horas da manhã, tá? 10 horas da manhã a gente vai fazer, oba, que bom! Amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai fazer uma live sobre a mulher e o altar do casal. Presta atenção, vai ser lindo, gente. A Thaís tem uma coisa assim, uma autoridade incrível para falar sobre isso e nós vamos partilhar sobre a importância da nossa cama, do altar do casal, tá bom? Amanhã é 10 horas da manhã, tá bom? 10 horas da manhã nós vamos estar aqui. Eu aqui no meu perfil, quem está aqui pelo Facebook é só pelo Instagram, porque é compartilhado, tá? E vamos estar, mas nós não vamos estar no perfil da Thaís, tá bom? Nós vamos estar no perfil Um Lar para Florescer, que é um perfil, um apostolado que a Thaís tem, que ela vai fazer por lá, certo? Então eu espero vocês, meninas, e eu quero do fundo do meu coração, aqui no Instagram, tá? Eu quero... Ah, Thaís, Priscila, a Thaís é minha chaveirinho também, sabe? Que eu ia falar? A gente vai fazer então no perfil do Um Lar para Florescer, mas é só vocês olharem, se você ativar as notificações do meu perfil, vai aparecer para você, porque eu vou estar como convidada dela, tá? E na sexta-feira eu vou estar no perfil da Jane, eu vou falar amanhã para vocês com mais calma, que é para não enrolar, mas eu vou estar no perfil da Jane, que eu acho que está aqui, ela estava aqui até ainda agora, falando sobre cabelo e feminilidade. Olha que lindo, que máximo. Ela dá super dicas de como você ter um cabelo saudável, cacheado e tal, fazendo tudo em casa. E aí ela me convidou para fazer essa live com ela sobre cabelo e feminilidade. Nós vamos falar sobre a importância do cabelo no feminino, vamos falar sobre isso, sobre a beleza, né, feminina, do quanto isso é legal. Então, amanhã às 10 horas a gente tem a live com a Thaís, no perfil Um Lar para Florescer, e sexta-feira na Jane com o tema do cabelo e a feminilidade, tá bom? Meninas, do fundo do meu coração, eu agradeço todas que passaram por aqui, peço desculpa aí pela internet, eu sei que é uma batalha, tá? Repete sobre o que iniciou, uma preparação, nós vamos ter uma sequência de lives preparatórias, tá? Uma sequência de lives preparatórias para o Caminho do Florescer. Então, vale a pena a gente ficar aqui, porque eu vou dar muitas formações antes, para quando vocês chegarem no Caminho do Florescer, quando vocês chegarem no workshop, eu digo para vocês que vai ser um retiro, assim, como se fosse, não um retiro, mas é um momento único. Vamos aproveitar essa quarentena aí, vamos aproveitar que você está em casa, que você está com mais tempo, ou não, mas invista em você mesmo, tá? Invista em você, esse é o tempo, tá bom? Do dia 4 ao dia 11 de maio, tá? Faz tua inscrição, vem com a gente. Amanhã, então, eu encontro vocês às 10 da manhã, tá bom? Às 10 da manhã. Obrigada. Deus abençoe a todas. Eu espero do fundo do meu coração, que isso tenha tocado no coração de vocês. Eu, como mulher, né, digo que nós precisamos voltar
Pode fazer de novo? Pode, também, pode sim. Voltar o nosso coração feminino para Deus, onde Ele vai nos preencher. Quando Ele nos preenche, aí então a gente consegue expandir e jogar para o mundo. Assim a gente consegue amar, tá bom? Nos vemos amanhã. Beijo no coração de todas. Se alguém puder, printa aí printa aí a tela para mim. Printa aí, eu colocar lá no meu e me marca, coloca nos teus stories e me marca. Foi lindo, né? Ó, printa aí, me marca, diz como é que foi, pode partilhar comigo. Muitas meninas ontem partilharam comigo sobre a beleza da cura, né, do feminino. Quantas fizeram como eu, bateram no útero, amaldiçoaram o útero, amaldiçoaram a cólica, disseram que não queriam ter filhos. Muitas, muitas, muitas partilhas. Muito obrigada. Um beijo no coração de todas. Até amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, tá bom? Beijo, tchau, tchau.